Vamos falar sobre arquitetura da web, REST, Kafka, Event Driver, qualquer que seja aí, vamos lá? Você vai estar perguntando, por que você vai falar de arquitetura da web? Porque, sei lá, por que você resolveu falar disso? Porque ontem fizeram um comentário sobre o meu vídeo de ontem de SPA, de evolução de framework web, sobre o custo de processamento ser no front e o custo no back-end, né? E eu fiquei pensando, pô, legal, né? Esse é um questionamento legal, mas para. Arquitetura é sobre trade-off, né? Aí você fala assim, cara, trade-off, eu nunca vou falar de trade-off. Eu já vou falar de REST, já vou falar de SPA, já vou falar não sei o que, de Event Driver. Não, calma. Arquitetura não é sobre os estilos arquiteturais. Arquitetura é sobre trade-off e como a gente escolhe os estilos arquiteturais, né? Aí você diz assim, cara, eu nunca ouvi falar desse papo. Então vamos lá. Ó, vamos dar uma olhada nesse livrinho bem aqui. Mas eu não quero dar uma olhada no conteúdo dele, eu quero dar uma olhada no índice dele. Porque às vezes o índice diz mais coisas do que o conteúdo. Porque assim, toda vez que as pessoas olham para esse livro aqui, eles falam lá dos estilos que ele fala, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos estilos que ele introduz. Ele introduz alguns estilos aqui, ó. Deixa eu dar aqui, ó, na parte 2. Observa aqui, é parte 2, é? Na parte 2 tem estilos arquiteturais. Lembra que eu falei ontem do paper do Fielding que introduz o REST, que era, o nome do paper chama um estilo arquitetural desenhado para arquiteturas baseadas em rede. Observa que o Fielding, ele propõe um estilo arquitetural, então ele está falando de arquitetura. E aí se você ler a tese do Fielding, você vai ver que no capítulo 1 ele define a arquitetura, no capítulo 2 ele define quais são os estilos arquiteturais, no capítulo 3 ele tenta construir, desculpa, no capítulo 2 ele define o que é arquitetura em rede, né? No capítulo 3 ele tenta definir um estilo arquitetural para a web. E no capítulo 4 que ele define no 5 que ele define o que é o REST. No 4 ele define como construir um estilo, né? E aí, assim, se você for pegar esse livro bem aqui, que eu tô em mãos, né? Você vai ver uma coisa interessante. Na parte 2, ele define alguns estilos arquiteturais. Eles começam com fundamentos, falácias, né, de sistemas distribuídos e monolito, né? Observa que não é falácias entre sistemas distribuídos, microserviços e arquitetura distribuída, é sistemas distribuídos, né? Interessante isso, né? E aí ele vai falar de layered architecture, pipeline, a microkernel, e aí assim, pipeline layered, eu não sei se tá aqui no Fielding, mas pode ser. Service-based, event-driving, space-based, orchestration, e depois, por fim, microserviços. Tá, beleza. Você fala assim, mas é isso que a galera fala. É isso que a galera fala? Repara numa coisa, é na parte 2. O livro, ela tem a parte 1 e a parte 3. Tem a parte 1 e a parte 3. E eu acho que assim, toda vez que você for ver um livro, a parte 1 do livro é sempre mais importante. É sempre assim, tipo, introdução, o que você precisa saber sobre esse assunto, quais são os tópicos mais importantes, a evolução, como a gente aplica aqueles tópicos e depois a conclusão, né? Todo livro vai ser assim, tá, galera? Então, assim, o que é a parte 1? A parte 1 tá os fundamentos da arquitetura, né? E aí o que ele fala na parte 1? Qual é o conceito de modularidade? O que é características arquiteturais, né? Isso aqui o Fielding descreve no paper dele. Eu vou deixar o link do paper dele. Lê o paper dele, é bem interessante. Identificar umas características, medir as características, né? Como é que você mede, né? Acoplamento e componentes baseados em... eu não lembro bem o que é isso aqui, né? Tipo, mas deve ser trade-off. Não, granularidade, design, né? Eu ia falar disso, né? E a parte 3, né? Só já botando a parte 3. A parte 3, deixa eu dar uma olhada aqui, que é... A parte 3 é decisões arquiteturais, análise de risco, diagramas de apresentação, fazendo os times eficientes. Então, assim, quando a gente fala de arquitetura, não é só mostrar, tipo, REST, não é só mostrar SPA, não é só isso. É medir, é analisar, é ponderar. Arquitetura tem uma coisa chamada muito que é trade-off, né? E eu acho que eu vou falar esse vídeo mais sobre trade-off. O que é trade-off, né? Porque assim, o que a gente tava falando ali no comentário de ontem, que tipo, não, porque a decisão de escolher um SPA, você está jogando processamento para o usuário. Beleza, é isso. Eu estou jogando processamento para o usuário, mas trade-off é uma coisa de, tipo, a gente tem que avaliar várias coisas, não é só avaliar isso. Então, vamos parar e pensar bem. Por exemplo,
Deixa eu comparar aqui um software baseado em Rust e um front-end ali, um Angular. Vou usar um Angular, porque o desenvolvedor Java gosta de um Angular. Um Rust e um Angular, né? Eu tenho essa aplicação e de um outro lado eu tenho o Vaadin. O Vaadin, para quem não sabe, é um framework de front Java, né? Back front, full stack, né? De Java, né? Que ele é eficiente, ele funciona bem, ele joga código ali para ser executado no front, ele joga código no back, então ele acaba dividindo, né? Então, beleza. Aí você fala assim, cara, é legal, né, cara, que você tem aqui, onde tem o front e o back, você consegue delegar processamento pro cliente. Interessante isso, realmente isso é interessante, né? Mas tem uma outra característica aqui que a gente tem que analisar. Qual a complexidade de desenvolvimento, a complexidade de manutenção, porque tudo é em trade-off. Então, assim, beleza, não, eu quero definir uma arquitetura para a minha aplicação web. Aí o que eu deveria definir? Olha, dificuldade de desenvolvimento, os skills do time. Qual os skills que eu tenho no meu time? Pô, no meu time, eu tenho uma equipe que, assim, eu sou uma empresa aqui, eu tenho uma equipe que só tem desenvolvedor Java, né? Eu trabalhei numa empresa, que era uma empresa de IoT industrial, né? Então, o que era o IoT industrial ali? Você tinha algumas pessoas que mexiam com C, C++ ali, né? Tipo, beleza, né? Que estão fazendo o hardware daquele carinha, dos carinhas ali, né? Você tinha uma outra galera que tava fazendo o sisteminha ali embarcado, né? O firmware, que aí já usava Java, o firmware usava Java ali no firmware, o firmware usava Java, se comunicava com alguns componentes ali, baixo nível em C++, C, né? E esse firmware se conectava com a internet. E na internet você tinha uma grande camada de software Java, né? Para quê? Para controlar esses sistemas aqui embaixo, né? Você tinha uma série de sistemas e uma interface web, que era usada por um grupo gigantesco de, no máximo, 10 pessoas. Por quê? É que tem um painel lá, o cara fica monitorando o painel, que daí ele abre um ticket, o cara olha o ticket, beleza, vou resolver. Tipo, não tinha muitas pessoas usando o sistema. Era no máximo 10 pessoas. Então, assim, você vai montar uma aplicação SPA que vai delegar processamento para o cliente para uma aplicação que vai ser usada por 10 pessoas. O quanto de processamento você vai delegar para o cliente? Muito pouco, quase nada. Então ali, se a gente escolhesse por acaso um sistema que era front-back, né, aí assim a gente ia ter que ter um time JavaScript, esse time ia ter que estar dialogando com o time back-end, assim, cara, isso aí, eu tô fazendo o quê? Eu querendo otimizar uma coisa que não é um problema, tipo, não é um problema, eu vou otimizar algo que não tem nada, tipo, é como assim, meu carro tá muito pesado, eu quero tirar o peso, vou tirar o ar. Não é um problema. O ar não é o que traz peso pro seu carro, né? Não sei, talvez seja, né? Então, assim, não é um problema, né? Então, a gente traz o quê? Traz um monte de complexidade pro desenvolvimento. E se a gente resolvesse, tipo, a gente vai ter um time só. O time Java, e esse time Java vai aprender a lidar com o Vaadin, que é uma ferramenta que facilita o desenvolvimento pro desenvolvedor Java. Então, ela vai se parecer ali com o OpenJFX, né, o JavaFX da vida, ela vai aparecer com o JavaFX ali, vai parecer, né, não vai ser igual, e assim, os caras vão conseguir desenvolver. Então assim, a escolha que eu tenho, assim, olha, em vez de ter dois times, um lidando com front, um lidando com back, eu crio uma stack full stack, que as pessoas vão ter que lidar mais com o back-end e lidar com o front. Nessa requisito aí, eu tive uma questão muito importante, que o time me xingou horrores, me xingou sem saber, né? Porque a arquitetura também, ela tem questões comerciais envolvidas, né? Então o arquiteto de software não é só aquele cara técnico. Eu lembrei do Medo e Delírio em Brasília, né? Não é só aquele cara técnico que tá olhando para questões técnicas. Não, ele tá olhando para questões comerciais. Então, por exemplo, quando eu era arquiteto, né? Muito tempo atrás, eu ia ali no cliente, conversava com o cliente, lia documentos. Nossa, tinha semanas que eu assim, cara, eu tenho que ler 3 RFC aqui. Eu ficava lendo documento. E aí eu extraía aqueles documentos, um monte de ticket, um monte de desenho de. Pra quê? Pro time que tem que lidar. E os times assim, não precisa de arquiteto. Aí dá vontade assim, então lê esse documento, seu merda. Vai ler esse documento aí, tipo, um documento de 100 e cacetada, chato pra caralho. Documento chato. E aí, eu lembro desse documento,
E pra resumir aqui, né? Eu acabei fazendo essa divisão de front-back, mas tudo Java, né? Por quê? No documento tinha uma linhazinha bem pequenininha, no meio de um monte de coisa bem sacana, que era assim, toda, toda funcionalidade exposta pela interface tem que ser exposta via API web. REST, bem documentada. Aí eu olhei aqui e falei, isso aqui vai ferrar. Era uma questão comercial jurídica, galera, aquilo ali. Assim, aquilo ali tá no documento de venda. O cliente ali, que era um processo bem estabelecido, leilão, blá, blá, não sei o quê. Aquilo ali poderia ter uma questão jurídica. O cara fala assim, olha, desculpa, tem uma funcionalidade aqui que eu não encontrei na sua API. Então a gente vai, ó, ganhar mais um desenvolvimento aqui, vai ter umas multas. Cara, era uma questão jurídica. Então a arquitetura tem que se preocupar também com isso. Quais são os envolvimentos comerciais que a empresa tem. Tipo, eu vou escolher esse banco aqui porque a gente tem um contrato com essa empresa que a gente sempre vai ter dela. Acontece às vezes, acontece. Não tô dizendo que é o melhor caso, né? Acontece, né? Ou tipo, o cliente decidiu, o cliente botou ali na RFC dele que RFC não, desculpa, RFP, né? Eu tô falando RFC é para web. RFC Request for Comments, é para web, quando você vai fazer padrões web. Então, se você quer saber do HTTP, tem um RFC do HTTP. RFP é Request for Proposal, que é tipo quando uma empresa, ela quer, eu quero receber a proposta, ela faz um Request for Information, né, o RFI, um RFP, e aí você responde esse RFP, e aí você pode ganhar ali o seu contrato ou não, né? Então tem todos esses processos aí, né? E a arquitetura ela tem que responder eles, né? Responder métricas. Então a gente tem um processo chamado é uma metodologia de análise baseada em trade-off. Um bom arquiteto, ele tem que saber o que é uma metodologia de análise baseada em trade-off. Que ele tem que levantar todos os trade-off da aplicação e saber responder, olha, a gente escolheu esse estilo arquitetural baseado em tal coisa, baseado em tal coisa, baseado em tal coisa. E aí você fala assim, você escolheu um estilo arquitetural? Opa. Também é outro problema de arquitetura, né? Porque a arquitetura não é um estilo arquitetural, você pode fazer um misto de vários. Então eu posso assim, olha, a gente vai ter, na arquitetura a gente vai ter 3 tipos de aplicações. A gente vai ter a aplicação full stack, né? Que é tipo uma aplicação que vai ter uma aplicação que o back e o front vão estar dentro do mesmo framework, que são aplicações back-office ali, que são usadas por poucas pessoas dentro do escritório. Mas aplicações que vai ter uma aplicação front, uma aplicação back, né? E aí o back vai ter que escrever tal coisa e vai escolhendo os estilos arquiteturais baseado em quê? Baseado nos trade-offs da aplicação. Porque eu falo assim, não, tal componente da aplicação. E aí, vou usar a tese do Field aqui, tem um capítulozinho excelente chamado Elementos, né? Que eu tô falando, lembra que eu falei componentes, né? Componente é uma. Eu tô lendo a tese do Field. O componente é uma abstração de uma unidade de software que tem um estado interno e que provê transformações via uma interface, né? Então tem uma componente de software. Componente de software pode ser o quê? Eu tenho uma aplicação, um API REST ali. Esse API REST tem um servidor e ali tem um banco de dados associado, que é um componente. Eu falo que ele é componente numa arquitetura. É engraçado que numa arquitetura você não precisa nem definir qual é o banco daquilo ali. Você fala assim, time, define o banco aí vocês, porque é problema de vocês, né? Eu só definir isso aqui é um componente e os trade-offs são ela. Aí você diz assim, esse componente ele tem que ser o quê? Ele tem que responder num tempo máximo de tantos milissegundos a requisição, ela tem que ser resiliente a falhas, ela tem que ser escalável, né? Você pode definir ali quais são os elementos de qualidade daquele componente. Esse também tem os conectores. Aí fala assim, cara, que conector? O que é conector, né? Tipo, conector é quando eu falo, eu vou ler assim, ó. Um conector é um mecanismo abstrato que media a comunicação, coordenação e cooperação entre os componentes. Então, o que é o conector? O conector pode ser um middleware, pode ser um protocolo. Eu falo assim, esse componente aqui, ele vai se comunicar via o protocolo HTTP numa API REST. Tô definindo o quê? O conector desse componente. Então, assim, o outro lado dele, eu sei que vai ter que conectar via HTTP via API REST. Aí eu falo, não, calma. Não, esse conector, esse componente, além da API HTTP, ele vai ter que emitir eventos via Kafka
para que os outros sistemas respondam a esse evento e consultem ele. Opa, o que eu defini aqui? Eu defini uma arquitetura baseada em eventos. Ah, isso é uma arquitetura puramente baseada em eventos? Não, não é uma arquitetura puramente baseada em eventos. Por quê? Porque olha o que eu falei aqui, né? Que esse componente ele vai emitir eventos para que os outros respondam. Então pode ser que os outros tenham que consultar esse componente, né? E aí pode ser que ele fique ali só ouvindo alguma coisa ali, tipo, e tem que consultar via API. Mas repara que a gente tem o quê? A gente tem uma definição de arquitetura baseada no trade-off. E tudo isso começa em métrica, né? A gente tem métrica ali, ó, define, ó, eu quero que isso aqui tenha uma vazão, receba uma vazão de tantos, né? Eu sei quantos usuários uma aplicação vai ter, eu sei qual que é a dificuldade de desenvolver, eu tô pensando no time. Então, assim, isso é muito complexo, né? E assim, só para terminar aqui, já que deu 15 minutos, meu cafezinho tá acabando, ó. Bem clarinho, tá uma delícia, né? Eu vou falar aqui dos outros, né? Que os outros elementos aqui da uma arquitetura, né? Que o field endpoint, pode ter que ser que jamais, né? Os dados, né? Os dados são as informações transferidas de um componente recebida para o outro via o connect. Ou seja, qual que é a modelagem dos dados, por exemplo? Eu falo muito de Kafka, esses dias eu falei de esquema, né? Muita gente não entende, né? Esquema, quando assim, o Kafka, para quem não sabe, ele é agnóstico em relação ao formato do dado, é o esquema das mensagens. No banco, primeira vez que quando você chega no banco, você cria a tabela, né? No Kafka você não cria, você cria o tópico e aí você joga o que você quiser no tópico. Se você quiser que cada mensagem seja independente, beleza, opinião sua. Mas normalmente a galera define, olha, esse tópico aqui vai ter um esquema que está armazenado no esquema REST, e aí toda vez que alguém for consultar aquele tópico, vai primeiro no esquema REST, olha qual que é o esquema daquela mensagem, consulta aquela mensagem e processa aquela mensagem. Então, isso, o datum é o esquema, né? É como aquela mensagem está armazenada e como. Até no HTTP também, tem gente que costuma achar que REST é JSON. REST não é JSON, tá? REST não é JSON. O REST pode usar JSON, mas pode usar também outros formatos aí. Fica da sua escolha. O REST é o estilo que você constrói os URLs, o modo como você usa os verbos, o modo como você usa o cabeçalho, né? Isso é REST, né? E aí, por último, a configuração, que eu vou ler aqui, ó. Configuração é a estrutura arquitetural das relações entre componentes, conectores e datas durante o sistema executando. Configuração não é o parâmetro que eu ponho lá, não, isso é parâmetro. Configuração é quando eu digo assim, ó, esse componentinho vai se comunicar com esse aqui, né? E assim, é muito interessante de ver, e isso eu falo até mesmo de palestras, eu vi muita palestra em muito evento brasileiro é até importante, de pessoas que eram grande arquitetura moda caralha. E assim, até de Big Tech, tá? Eu vi até de Big Tech, arquitetura moda caralho. Quando o cara fala assim, porque nós fazemos microserviços? E aí o cara mostrava aquele gráfico gigantesco, assim, dizemos, temos 10 mil microserviços em execução. Cara, assim, né, quando eu ia nisso, eu já tinha um pouco de conhecimento de arquitetura, né? Eu já fui em eventos desses como arquiteto, né? E é engraçado que eu olhava assim, porra, mas tu tá gastando dinheiro, hein? Caralho, tu tem dinheiro, hein, pra ficar gastando, né? Por quê? Porque assim, se o cara não sabe o que tá em execução ali, se o cara não sabe o intuito de cada um ali, e se o cara não tem uma metodologia pra escolher quais componentes criar, tipo, a arquitetura é uma da caralho. Tipo, eu não me importo com o que tá rodando, porque eu tenho dinheiro, eu vou gastar isso em cloud. E eu tenho muitas dúvidas se isso não foi feito para tipo, estimular o uso do cloud. Ai, vamos usar cloud, usem cloud. Cloud é gostoso, porque cloud me dá dinheiro. Claro, cloud dá dinheiro. Se você, empresa, usa um cloud a moda caralha, você usa o seu cartão de crédito a moda caralho que dá dinheiro para as big techs. Então, assim, use conscientemente os recursos que lhes são custosos, né? Porque para a Amazon não é custoso usar cloud. Quer dizer, né? Porque eles devem gastar dinheiro, mas é muito mais barato para ele usar cloud do que para você. Você não é a Amazon, você não é o Google, né? Então pense na sua arquitetura. Desenhe. Tenha uma metodologia de escolha e de definir, nem que seja uma reuniãozinha ali, que o time define, ó, vamos fazer isso. Vocês têm críticas? Não, aceitou, beleza. Então, porque às vezes você tá dizendo, ó, a gente precisa de um componente aqui que faça tal coisa, blá blá. Aí o cara assim, porra, mas a gente já tem esse outro time. Ah, beleza. E muitas vezes, assim, você entra em conflito com o dev, né? Porque quando o dev propõe de fazer um serviço, ele fazer o serviço é o trabalho dele. Mas assim, aí assim, não, vou ter que usar de outro, cara, vou ter crédito para outro. Vai, deixa, porque assim,
cara, bom pra você. Tipo, estamos um de outro, e aí, posso conversar com outro? Ah, tá, beleza, ó, eu quero preciso disso, isso. Vamos adaptar esse serviço pra nós dois usarmos no outro? Vamos, vamos. Tipo, e aí concorda. E aí você economizou o quê? Economizou dinheiro. Tanto de desenvolvimento quanto de runtime em servidor. Então, assim, a arquitetura é basicamente a base dos nossos sistemas, né? E muitas vezes, assim, que eu tentar resumir esse vídeo aqui. Muitas vezes a gente não pode delegar a arquitetura totalmente para um time que está só preocupado em desenvolver um serviço. Por quê? Porque ele não tem visibilidade do todo. Eu falei aqui, eu comecei falando que a arquitetura aqui, só esse vídeo foi complexo pra caramba, né? Ele tem uma visibilidade comercial, uma visibilidade jurídica, muitas vezes, tem uma visibilidade aqui do cliente ali, o que o cliente pediu, quais são os requisitos de tal cliente, então tem que saber assim, ó, tal cliente quer tal coisa, tal cliente quer tal coisa, a gente tem que cumprir todos esses clientes no mesmo software que fica mais barato pra gente. Então era isso, pessoal, o meu cafezinho sobre arquitetura era esse, 20 minutos, cafezinho longo pra caramba, eu espero ter te ajudado com alguma coisa. Então deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha, joga naquele grupo de zap ali, que eu sei que a galera fica discutindo arquitetura, fica falando que IA é melhor do que qualquer coisa, então joga lá, porque você reparou que eu nunca falo de IA, né? Valeu, pessoal, bom dia pra vocês.